Ele é diretor comercial e de produtos do PAN. Entre bancos e financeiras, mais de 18 anos de história. E qual a bagagem? Capacidade de negociação, boa liderança de times, planejamento com base para que funcionem e otimizem o tempo de todos. Uma salva de palmas e muito barulho para Alexander Gonçalves. Cadê, gente? Microfone. Oi. Ó, quebra tudo, o palco é seu, tá? Obrigado. Valeu. Tá Barulho ótimo. pra ele aí, gente. Vambora. Bom, antes de começar a falar do tema, eu queria parabenizar o João, Tito, Amanda pela iniciativa, né? O consignado merecia um evento como esse, né? O mercado merecia um evento como esse. Hoje, eu trouxe para vocês um tema que acredito ser bem relevante, que foi o processo de transformação digital pela qual o Banco Pan passou. E acredito que ele trouxe ensinamentos que podem ser úteis para todos vocês. Para dar início, eu queria convidar a todos para voltarmos no tempo para 2016, 5 anos atrás. Qual que era o cenário que nós tínhamos no crédito consignado? O Banco Pan sempre foi um banco muito atuante no crédito consignado. Nós emprestamos por mês aproximadamente R$1 bilhão. Em 2016, todo esse volume que a gente emprestava era formalizado no papel, em contratos que não apresentavam a segurança necessária para proteger o cliente contra a ocorrência de fraudes. E isso trazia uma preocupação enorme para o banco. Nós não tínhamos certeza se o cliente, ao assinar o contrato tinha sido preenchido previamente, nós não tínhamos certeza se as condições do contrato haviam sido explicadas para o cliente antes dele fazer a assinatura. E sabíamos que esse modelo não ia persistir ao longo do tempo. Então, preocupados com isso, em 2017, o PAN contratou uma consultoria para que a gente pudesse fazer uma transformação digital no consignado, e o objetivo final era abandonar de vez o papel e passarmos a fazer todo o processo de forma digital, de maneira muito mais robusta, muito mais transparente e com uma proteção melhor contra fraudes. Em 2017 também, o PAN reforçou o nosso time interno para a transformação digital, mas como nós tínhamos contratado uma consultoria para focar no consignado, e eles trouxeram profissionais de experiência do usuário, de tecnologia, de marketing, de analytics, né? Nós acabamos priorizando para o nosso time interno os demais produtos. Uma melhoria no site do banco, um produto de cobrança, de cartão de crédito e também de investimento. E assim fizemos, né? Demos início e era um projeto prioritário para o banco, né? E assim surgiu, naquela época, o app do consignado. Eu não sei se alguns aqui se lembram, né? Mas a gente tinha um app para poder formalizar as operações. Era uma ferramenta pensada no correspondente. Como é que isso aconteceu? A consultoria que foi contratada, ela fez um trabalho, fez diversas reuniões com os times internos do PAN, diversos workshops, fez visitas a campo também, visitou correspondente que trabalhava com loja, correspondente que trabalhava com agentes, correspondentes que tinham call center para poder entender melhor o nosso negócio, e a solução que eles trouxeram, que foi recomendada por essa consultoria, era construir um app, e por meio desse app o correspondente iria digitar as operações e também fazer a formalização, tirando uma foto do cliente, do documento do cliente, e também colhendo uma assinatura do cliente na tela do celular, o que foi um parto, né? Você pensa um aposentado tem que assinar o nome numa tela de celular. Mas o que aconteceu? A gente não conseguiu engajar. Nós desenvolvemos o app com toda a prioridade, colocamos um bom dinheiro nisso, mas o fato é que o correspondente não tinha aceitado bem esta solução do banco. E no mês que nós mais produzimos via esta solução, a gente passou de pouco mais de R$20 milhões, o que é muito pouco para um banco que produz R$1 bilhão.
E aí eu estava muito preocupado, né? Eu era o responsável por esta frente dentro do banco. Eu me lembro que eu chamei o Arthur, que era o head de produtos na época, e falei, olha, o que está acontecendo? Por que o correspondente não gosta da nossa solução? Por que eu não consigo convencer o correspondente a abandonar o papel e passar a utilizar o nosso app? E aí a ideia, né, nós decidimos fazer o seguinte, mandar o nosso time próprio de experiência do usuário para a rua, para poder compreender exatamente o que estava acontecendo. E assim fizemos. Nosso time foi para a rua, marcamos aí, definimos 11 cidades onde os nossos especialistas em experiência do usuário, em pesquisa, iriam entrevistar correspondentes para poder entender por que não conseguíamos engajar, por que o correspondente não abandonava o papel e passava a utilizar o app que nós havíamos criado. Definimos 11 cidades, 11 capitais de todas as regiões do país, porque quando você desenvolve uma solução que você quer atender clientes de todo o Brasil, num país continental como o nosso, é fundamental que você veja diferentes realidades. E muitas vezes a realidade do Sul é completamente diferente da realidade do Norte. Feito esse trabalho, o nosso time voltou para casa e eles apresentaram as principais conclusões do porquê que a gente não conseguia alavancar as vendas via o nosso aplicativo. A primeira delas é que o aplicativo ele exigia que o cliente estivesse no mesmo momento, né, em que você faz a venda, tinha que ser feita a formalização. E no consignado, a conclusão é que, muitas vezes, o momento da venda não coincide com o momento da formalização. Um exemplo simples que todos conhecem é um call center, né? O call center liga para o cliente, vende a operação e a formalização daquele contrato se dá no momento posterior, né? Uma segunda conclusão que o pessoal chegou é que os correspondentes não gostavam de digitar a proposta no celular. O correspondente falava o seguinte, olha, você tem o seu sistema, o Pancred, que é muito bom. Eu gosto de digitar no Pancred. Tá? Eu não acho que você precisa desenvolver uma solução no celular para poder digitar todos os dados do cliente. Tá? Então, essa foi uma conclusão importante também. A outra é que muitos dos agentes lá na ponta contavam com aparelhos celulares muito simples. Às vezes o aparelho não tinha nem touch para poder colher a assinatura do aposentado, o aparelho não tinha memória para poder baixar o app do banco. E também o agente falava o seguinte, olha, eu trabalho para mais de um banco, imagina se eu tiver que baixar um app para cada banco. Em alguns celulares, para ele conseguir baixar o nosso app, ele teria que deletar o Facebook ou deletar as fotos do filho dele, e ninguém ia fazer isso, né, para poder baixar um app do banco. Então, mais uma resistência grande na solução que havia sido criada e desenvolvida naquele momento. Tá? Uma outra descoberta importante também foi a questão do banco, né, o trabalho que nós tínhamos para poder manter um app funcionando, né, um app funcionando para o correspondente. Não sei que todo mundo aqui que já desenvolveu aplicativos, você precisa ter uma equipe voltada para Android, uma outra equipe voltada para Apple, e a cada mudança que você faz, a cada avanço que você faz na sua solução, você tem que fazer nas duas frentes com um custo e investimento muito alto. Tá? E por último, naquela solução que eu exigia que o aposentado assinasse o nome dele na tela do celular, o aposentado não conseguia. Nós usamos 500 canetas diferentes, testamos tudo que tinha no mercado, mas o fato é que aquilo não funcionava. E aí, a partir destas conclusões que o nosso time de UX tirou, ficou muito claro para a gente que nós não precisávamos criar um novo app ou app, qualquer solução que seja, para poder digitar a operação. O Pancred era muito bom. O pessoal já elogiava e gostava de trabalhar com o Pancred. O que iria, de fato, agregar valor para o correspondente, seja ele um correspondente com loja, um correspondente com call center, ou aquele que trabalha com a gente, que se nós focássemos a criação de uma solução para formalizar a operação que já havia sido digitada. E esse foi o encaminhamento que nós fizemos. Daí para frente, nós passamos a assumir esse desenvolvimento, né, da solução, tendo como base todo esse resultado da pesquisa feita pelo time de experiência do usuário. E isso muda a forma como você faz produto. Eu tenho mais de 30 anos de mercado financeiro.
Durante boa parte desses anos, eu trabalhei desenvolvendo produtos. E no passado, a gente sempre achava que nós conhecíamos muito o mercado e, por isso, a gente sabia desenvolver o produto que o cliente desejava, né? Hoje, a ordem inverteu. Hoje, no PAN, a gente não desenvolve nenhuma solução sem antes acionar o time de experiência do usuário para poder pesquisar na ponta o que o cliente precisa, quais são as dores que ele tem, qual é a jornada que ele percorre para contratar um determinado serviço, quais são os pontos dessa jornada que precisam ser focados neste processo. E aí partimos para o desenvolvimento da nossa solução. Foram mais de 20 protótipos, né, até chegarmos naquele que, de fato, atendesse a necessidade do nosso público. E a cada protótipo nós íamos descobrindo melhorias que precisavam ser implementadas para que, de fato, a solução tivesse sucesso. Aqui eu trouxe alguns exemplos. Nós tínhamos uma tela em que o aposentado, por exemplo, o cliente tinha que tirar uma selfie. Só que para tirar a selfie, obrigatoriamente você tem que tirar o óculos. E ao tirar o óculos, ele não conseguia ler as instruções de como é que tira a selfie. Tá? Aí nós colocamos, com base nesta constatação, um áudio explicando para o cliente o que ele deveria fazer. Mais para frente, mais para trás, como é que enquadra, de fato, aquela foto. Né? Um outro problema é que, principalmente o público aposentado, tinha dificuldade na hora de tirar a selfie, de fazer o enquadramento adequado e, ao mesmo tempo, apertar o botão para disparar a foto. Então, nós passamos a adotar uma tecnologia em que, assim que se detectava que o rosto estava devidamente enquadrado, a foto era tirada automaticamente. Né? Foi mais uma descoberta. Uma outra descoberta importante, na nossa solução, tinha umas caixinhas que o cliente tinha que clicar naquela caixinha, né? Dizendo que concordava com aquela solução. E 90% dos clientes não viam essa caixinha, esqueciam dessa caixinha, e aí a jornada se quebrava. Então, a gente teve que trocar essas caixinhas por uma outra forma de confirmação por parte do cliente. Mas a nossa grande satisfação foi que, depois desses mais de 20 protótipos, nós fizemos novamente o teste, e o teste era sempre feito com aposentados, porque o desafio era maior, né? O aposentado, por ter uma idade mais avançada, tinha um pouco mais de dificuldade para poder utilizar a solução de formalização digital. E quando nós testamos com um grupo de aposentados e 90% dos clientes conseguiram formalizar a operação sem nenhum tipo de ajuda, é que nós começamos a desenvolver efetivamente a solução definitiva. E essa solução definitiva, ela trouxe uma série de propostas de valor para ajudar os nossos parceiros. A primeira delas, acabamos de vez com o papel. Não sei se lembram, mas muitos correspondentes tinham estornos altíssimos de banco por pendência de físico, né? Falta de envio do contrato, isso não existe mais. Nós eliminamos por completo as barreiras físicas. Então, hoje, um correspondente pode atuar aqui de Florianópolis, né, oferecendo este empréstimo para clientes espalhados pelo país. Porque você pode negociar com esse cliente via internet, via WhatsApp, via telefone, e mandar um link para que ele possa formalizar esta operação onde quer que ele esteja. Um outro valor que também agregamos aqui na operação é que o nosso parceiro, o correspondente, o agente lá na ponta, não tem que baixar um aplicativo do PAN. Nós substituímos o aplicativo por uma solução web responsiva, ou seja, é um site onde você manda um link, o cliente clica naquele link, ele vai para um site que se ajusta à tela do celular, com uma usabilidade muito fácil, semelhante àquela que ele teria também com o app. Segurança, a nossa solução trouxe diversas informações que eu jamais teria formalizando o papel, formalizando a operação no modelo antigo, em papel, e finalmente foi muito bem aceita pelo público aposentado, que é o nosso principal convênio, é o principal convênio do mercado. E assim fizemos, lançamos, né, criamos esse novo modelo de formalização digital. Nós fizemos o lançamento num grande evento em 2019, em abril de 2019, em São Paulo, com transmissão para todo o país, e depois fizemos outros 25 encontros espalhados pelo país, praticamente todas as capitais e algumas cidades importantes do interior, com eventos que tinham de 200 a 300 correspondentes presentes para que a gente poder divulgar esta solução.
E eu tomei a liberdade de trazer para vocês um vídeo que nós fizemos no ano passado, comemorando os números que tínhamos alcançado até aquele momento na formalização digital, tanto no consignado quanto também no financiamento de veículos. Eu gostei de fazer o empréstimo porque eu mesmo aqui de Alto Mar, que não tem quase como a gente se comunicar, e eu consegui e não precisou nem eu ir no banco. Para mim, gostei muito. Muito obrigado. Não sei se deu para entender, o áudio não está tão bom daquele vídeo, mas o senhor agradecendo que ele formalizou a operação em alto mar. Não tinha tempo para ir num banco, numa agência, né? E graças à formalização digital ele tinha formalizado aquela operação em alto mar. Um dos grandes objetivos que nós tínhamos, além de melhorar a experiência do correspondente, além de melhorar a experiência do agente lá na ponta, era também combater as fraudes no consignado, que estavam num patamar muito preocupante em virtude da fragilidade do processo físico. Tá? Na nossa solução de formalização digital, nós colhemos, como eu disse, uma série de informações que nos ajudam muito a combater essas fraudes. Nós sabemos para qual celular que foi encaminhado o link para fazer aquela formalização, sabemos onde o cliente está, a geolocalização daquele cliente, qual que é o número de identificação único do aparelho que foi usado, qual que é o sistema operacional, é Android, é iOS, qual é o modelo que foi usado, qual que é o link de conexão da internet que o cliente utilizou, o tempo em que o cliente levou para dar o aceite em cada uma das condições que foram mostradas para ele, valor do contrato, valor da parcela, valor da taxa, enfim. No caso da selfie, por exemplo, temos um mecanismo de liveness, ou seja, eu tenho um mecanismo para checar se o cliente de fato está vivo ou não, para evitar foto de foto, né, que seria também uma tentativa de fraudar todo o processo. Então, são diversos mecanismos de segurança que eu jamais teria numa operação feita em papel. Eu trouxe para vocês aqui 3 exemplos concretos, né, da utilização da formalização digital. Este primeiro exemplo é de uma aposentada que fez a formalização, e aí a gente observa o seguinte: ao comparar a face desta aposentada com o documento que ela nos entregou, nós chegamos a 98% de semelhança, tudo isso sendo calculado automaticamente pela nossa solução. Esta aposentada tem carteira de motorista. E nós temos o convênio com o Serpro, então o que nós fizemos? Mandamos as informações da face para o Serpro, e o Serpro devolveu falando que essas informações batiam em 96% com a foto que ele tem lá das CNHs do país. Não tinha nenhum alerta de fraude para esta face. E também, uma outra informação importante, ela foi contratada no mesmo endereço que consta no meu cadastro deste cliente. Ou seja, uma operação com diversos atributos de segurança que nos deu a tranquilidade para aprová-la. Um segundo exemplo, antes de passar para o segundo exemplo, não sei se todos sabem disso, mas no momento em que o nosso cliente tira a foto, na verdade ele não tira uma única foto. Naquele momento nós disparamos 6 frames. Você pode ver abaixo, né, foram feitas 6 fotos daquela cliente. Por quê? Porque depois a solução consegue enxergar se há movimento, né, comparando cada uma das 6 fotos, para evitar que se tente burlar a nossa prova de vida. Tá? Então isso foi uma sofisticação importante também. E nós preferimos esse mecanismo do que aquele outro que tem que piscar, olhar para um lado, dar um sorriso, porque o aposentado tinha dificuldade com aquele outro mecanismo de prova de vida. Tá? Aqui o segundo caso
onde claramente se tentou tirar uma foto de foto, né, e aí o sistema apontou que prova de vida inválida, né, ou seja, claramente estava se tentando fazer uma fraude. E uma outra informação importante que vocês podem ver, esta formalização estava sendo feita a quase 2.000 quilômetros do endereço de onde a cliente de fato reside. Então, indício fortíssimo de fraude, né? E por último, eu trouxe um caso em que a foto bate com o documento de identidade. Você pode observar que tem 99% de semelhança. No entanto, esta face está cadastrada na nossa base de fraudadores. Esta mesma face já tentou fazer 3 outras operações com 3 CPFs diferentes, com 3 nomes diferentes. Então, é uma ferramenta robusta também para que a gente possa evitar a atuação de fraudadores. E trouxe para vocês um pouco de estatística das operações que o PAN já formalizou digitalmente. Vocês podem ver neste quadro que de janeiro de 2020 até outubro de 2021, no PAN nós já formalizamos mais de 4 milhões de operações de empréstimo e cartão consignado. Dessas 4 milhões de operações, 800 o Banco Central recebeu reclamação e julgou procedente, ou seja, 4 milhões de operações e 800 fraudes. O índice de 0,02%, que é muito baixo no nosso mercado, demonstrando a robustez da solução também para poder enfrentar a fraude. Ano passado, tivemos o início da pandemia, lá em março, né? E o PAN, por contar com a nossa formalização digital, nós estávamos muito bem preparados para poder dar ao nosso correspondente a ferramenta que vocês precisavam para poder continuar trabalhando e o cliente formalizando essa operação na segurança do seu lar. E vocês observam que até janeiro do ano passado, 33% das operações que o PAN fazia, pois não? Pode, claro. Enquanto ela vai chegando, só vou concluir esse slide. A gente tinha 33% das operações sendo formalizadas digitalmente. Com a pandemia, esse número subiu bastante e hoje a gente alcança 100% das operações sendo formalizadas digitalmente. Tudo bem? Prazer em te conhecer. Eu me chamo Geisa Navarro e que prazer estar aqui exatamente nesse momento. Eu cheguei no momento oportuno e eu gostaria de falar em nome dos clientes que não tem mais dúvida com relação à questão da segurança digital. Vocês podem estar tranquilos de que os clientes estão cientes de que a segurança digital deles está sendo garantida. A gente faz um trabalho como Corban, né, de forma muito contundente para deixar o cliente seguro dessa operação. Mas eu gostaria de falar aqui em nome de nós todos, correspondentes bancários, principalmente dos pequenos correspondentes. A gente também tem sofrido muitos ataques, né? E a gente gostaria de saber se esse tipo de operação, que é tão segura para o cliente, não pode ser segura também para a gente que atua tanto tempo no mercado. Né? Eu sou da área do direito também, e a gente sabe que todos nós sabemos, nesse momento, uma insegurança para a gente que está digitando as operações. E a gente gostaria de saber se, por exemplo, no caso do reconhecimento digital facial, não pode ser feito também para o Corban, para o correspondente bancário, para a gente poder identificar e tentar burlar as pessoas que, infelizmente, como em todas as áreas da vida, não estão atuando de forma coerente, nem justa, nem correta, nem honesta. E como você mesmo falou, não cabe mais nesse mercado, nesse tempo em que estamos vivendo, onde nada fica oculto, porque nada é apagado de fato, que a gente ainda esteja se desprendendo e passando por esse tipo de situação. Eu tive um grande desafio para esse ano de 2021 e eu sei que não foi diferente com nenhum de vocês que estão aqui. E, sinceramente, eu espero acreditar que para que nós continuemos trabalhando juntos com todos os bancos, aliados a vocês, porque a gente, de verdade, veste a camisa de vocês, a gente se coloca como nome e é vergonhoso quando a gente pega um cliente que recebeu um link de um correspondente lá de outro estado, de um outro lugar, que você nem sabe quem é, e, de repente, aquela operação tão trabalhosa, eu perdi uma margem de R$60 mil. Aquela operação tão demorada, tão delicada, simplesmente se esvai entre os seus dedos. Então, eu gostaria, sim, em nome de todos nós aqui, pelo menos na grande maioria, né, de dizer que nós precisamos de segurança para trabalhar. Nós não recebemos salário, nós não temos 13º, nós doamos o mais importante, a nossa vida.
em troca de poder ofertar ao nosso cliente o melhor, porque pode ter certeza, a gente trabalha com excelência, não tem mais espaço para golpista. Então, vocês precisam selecionar, de fato, quem é que pode chamar-se Banco Pan. Obrigado, Geisa. Me permita, até em função do tempo, eu vou citar duas ações que acho que vão no caminho daquilo que você está pedindo. Tá? A primeira delas, nós iremos aí, não é só o Banco Pan. Tá? Esse é um movimento que todos os bancos que participam desse mercado irão fazer, que é ter uma melhor identificação de quem vende, do CPF certificado que vende essa operação. Da mesma forma que nós temos a foto do cliente e do documento do cliente, nós também faremos um recadastramento dessas pessoas, exigindo foto, documento e o mais importante, um instrumento que demonstra qual é o vínculo daquela pessoa com aquele correspondente para o qual ela está trabalhando. Em relação a roubo de propostas, tá, que é um negócio que me deixou muito preocupado nos últimos meses, assim que eu recebi as primeiras informações, isso tem alguns meses, né, eu montei um grupo de trabalho dentro do PAN, composto pela área de produtos, pela área comercial, prevenção a fraudes e tecnologia, para a gente poder estudar o que estava acontecendo e combater a origem desses problemas. Nós fizemos um encontro de correspondentes nosso, anual, quinta-feira. A informação que eu tinha naquele momento é que no Banco Pan nós não tínhamos ocorrência de roubo de proposta desde outubro. Mas eu gostaria que vocês, se tendo casos como esse... Isso está correta, essa informação, para vocês? Não é então, real, passem para nós, porque esse grupo continua ativo, e o nosso objetivo não é resolver apenas o caso pontual, é estudar o que está acontecendo e atacar a origem desse problema. Não é um caso pontual, Alexander, infelizmente. E eu estou aqui, de fato, com bastante indignação e, como eu estou percebendo, de fato, não é só comigo que está acontecendo. Então, é muito legal que a gente seja coerente a partir do nosso trabalho feito em casa. A gente precisa primeiro arrumar a casa, para depois poder falar em segurança digital. Eu agradeço pelo espaço, pela oportunidade, realmente acredito que vocês vão buscar a partir de agora dessa fala, porque quando a gente não fala, a gente consente. Geisa, sendo sincero, não é a partir da sua fala. De todas. Eu estou trabalhando nisso, né? há meses, tá, para combater o roubo de propostas. Tá? Não estamos poupando esforços. Tá? E não é só o PAN, infelizmente, então, eu sei Alexander, que não é só o PAN. Isso tem que ter confusão Não aqui, tem. porque tem Não é só bancos o que PAN. ainda ocorre roubo de proposta. Tá? A informação que eu tenho Exatamente. que no PAN a gente tem Olé conseguido também. atacar bem esse problema. Tá? Olé também está demais. Mas, de toda forma, tendo ocorrências, passe para o nosso comercial. Eu tenho todo interesse em atacar a origem desse problema, porque não é justo um trabalho que foi bem feito ser... isso é uma fraude, tem que combater essa quadrilha que está fazendo isso. Perfeito. Então, obrigada mais uma vez. Bom, então, só encaminhando para o encerramento, eu trouxe para vocês aqui nesse slide, mostrando, né, que nós já alcançamos em 2021 100% das operações sendo formalizadas digitalmente. E eu trouxe aqui para vocês também alguns números da nossa formalização digital. São mais de 40 bilhões de reais que já foram formalizados, e a solução se mostrou tão robusta que nós passamos a utilizá-la também no financiamento de veículos e também para a abertura de conta do nosso banco digital, que nasceu agora em fevereiro. No veículo já são 99% das operações sendo formalizadas digitalmente, né, ficando apenas pessoa jurídica, que nós estamos focando também esse desenvolvimento. Um ponto importante que eu gostaria de passar para vocês, eu acho que vale para qualquer empresa, é que, pelo feedback que eu recebo, a solução de formalização digital do PAN, ela trouxe uma mudança por completo da maneira de trabalhar no canal correspondente, trazendo mais segurança, reduzindo as fraudes. Né? Obviamente, é uma briga que a gente tem que continuar atacando, como os exemplos que a Geisa trouxe aqui, a gente tem que continuar atacando, porque também os fraudadores não param, eles evoluem sempre, a gente precisa estar sempre evoluindo do lado de cá também. Mas, pelo feedback que eu tenho de vocês, a solução do BAN, ela é a melhor solução do mercado. E um grande erro que a gente poderia cometer é ficar em berço esplêndido, né, achando que a nossa solução, por ser a melhor do mercado, a gente não precisa fazer investimentos, a gente não precisa melhorá-la ainda mais.
Então, eu informo aqui que nós já estamos preparados para lançar em 2022 a formalização 2.0, que é uma evolução do modelo atual, com um potencial enorme para facilitar a vida do correspondente e alavancar também as vendas. Na minha visão, a exemplo do que a formalização digital foi uma verdadeira revolução no nosso mercado, nós enxergamos que essa formalização 2.0 que nós iremos lançar em 2022 também será uma nova revolução que vai ajudar muito vocês a alavancarem as vendas com seus clientes com toda a segurança possível. E ficaria muito feliz de receber aqui o convite do João, do Tito, para vir no evento do ano que vem e falar mais dessa nova solução para vocês. Tá? Alô. Espero que, enfim, esse case que eu trouxe tenha trazido para vocês algumas decisões que foram tomadas, né, algumas mudanças que o banco foi obrigado a fazer em busca do sucesso. Espero que essa experiência que nós vivemos ao longo de toda essa jornada, de alguma maneira, contribua para a empresa de cada um de vocês. Obrigado.